Oi, tudo bem? Não. O que aconteceu? Imutabilidade nunca foi meu forte. Nunca vivi um dia em plena estabilidade. E é assim desde que eu nasci. Ou melhor, desde que nós nascemos. Se é que eu nasci. Bom, talvez eu tenha sido criada pela primeira vez em algum momento, mas eu não me lembro. Não me lembro de nada como era no princípio. Eu mudei muito e ainda mudo. Todo dia, a cada hora. Convivo com isso há décadas, há séculos e até milênios. Desde o surgimento da humanidade, eu estou aqui. Estive presente nos mais gloriosos e também nos mais sombrios momentos da humanidade. Das marcas da revolução às cicatrizes das guerras. Eu carrego em mim todas elas. Dizem que fui eu quem escreveu o seu passado e o de seus pais, e que sou eu quem escolho o seu destino. Mas a verdade é que eu nem tenho controle sobre mim mesma. Não caminho sozinha. Nunca. Os anos me fragmentaram. Hoje eu não sou mais eu. Somos eu e mais 7 sintagmas lutando incessantemente para que suas vozes sejam ouvidas. E hoje você vai me conhecer inteiramente, mesmo que doa. Eu não me lembro da minha origem antes de ter me despedaçado, mas é assustador para o ser humano não saber ao certo de onde vem. Por isso, surgiu uma diversidade inúmera de certidões de nascimentos a tentarem quantificar-me. Mas a obscura verdade é que eu não me lembro do tempo antes da colere. Eu só me senti existindo quando ela nasceu. Surgi porque o homem surgiu, como parcela intrínseca à sua realidade. Nasci quando, ao primeiro toque do ser humano no solo primitivo, entrou em contato com o mundo. A racionalidade humana teceu-me para satisfazer a necessidade do homem de não ser sozinho. Eu sou a comunicação gestual, linguística, o padrão, a ideologia. Estou em cada criação humana, em cada discurso e desde meu primeiro respiro, eu sou irascibilidade. Há cerca de 6.000 anos, nasci junto com o fogo, a linguagem oral e as pinturas rupestres. Era nômade, como os ventos da modernidade me são hoje. Nos milênios que se seguiram, sedentarizei-me, enquanto ensinava os homens a agricultura e a luz do conhecimento era enfim dominada. E foi com o domínio do fogo que pude ver ser gerada a tecnologia. Com o avanço gradativo da humanidade sobre a natureza, eu acabo me enquadrando em suas técnicas, métodos e todo o conjunto de instrumentos que conduziram sua evolução. Apoiando o progresso exponencial do gênero humano, eu também encontro a minha matriz nas fogueiras, pedras lascadas, vestimentas animais. Ferramentas limitadas que, em meio à brutalidade de formas primitivas, marcaram o início da introdução de certezas advindas da racionalidade crescente. Da um encadeamento de técnicas, firmou-se na concretude de uma lógica inequívoca, que em questão de séculos viria a se consumar em ciência. Adquirindo força nos empreendimentos humanos que objetivam atender às necessidades de subsistência, soma-se ao meu ponto de origem, compartilhando da mesma fração de responsabilidade a personalidade do trabalho. Saudade do Mesolítico. Minha vida germinou quando os primeiros animais foram criados e as primeiras práticas agrícolas foram dominadas pelo homem. O ser humano precisava de mim, transformando a natureza e voltando meus esforços à satisfação do anseio básico, a manutenção da vida. Mantive-os alimentados, aquecidos, protegidos. Na era seguinte, o básico me transbordava e foi necessário o início de uma nova fase para mim. Os indícios da troca comercial nasciam com excedentes agrícolas e consequente intercâmbio entre comunidades primitivas. A humanidade iniciava seu primeiro processo revolucionário. Não sei me definir. A mudança é sempre constante. Por mais que esperada, os resultados são sempre imprevisíveis. Ora eu tenho esperança, ora apenas insatisfação. Sou na minha essência transformação, e desde que eu nasci venho conduzindo a humanidade a novos caminhos, novas perspectivas e novos sonhos. Foi assim que eu surgi como revolução agrícola há cerca de 6.000 anos antes de Cristo,
quando o trabalho e a tecnologia afirmaram o terreno com o melhor aproveitamento das terras, resultando no surgimento de excedentes da produção. Involuntariamente, surgia uma nova necessidade. Tornou-se primordial estabelecer locais para armazenamento desses excedentes pelas comunidades que já alargavam-se demograficamente. Germinava assim o novo eu na forma de revolução urbana, com o estabelecimento dos moldes das primeiras cidades. Novamente, sem medir os resultados, me deparei com uma nova peculiaridade e me surpreendi. Surgia assim uma nova personalidade. E foi então que eu nasci. Para acalmar os cismos da sociabilização humana, me foi conferida a função de organizar o caos, disciplinar, limitar as fronteiras entre o que é ou não permitido. Foi dado a mim o controle, a palavra final, a voz que ecoaria superior a todas as outras. Eu defino o mais elevado extrato na hierarquia das personalidades. Eu dito a burocracia daqui, e elas me obedecem, ou pelo menos deveriam. Surgi quando era necessária a figura de um líder capaz de administrar excedentes e impor algum controle contra todo esse tumulto causado pela revolução. Foi esse meu poder centralizado que marcou definitivamente o surgimento das cidades. Sou eu que, a partir de então, vou determinar os passos cívicos das civilizações subsequentes. Durante a Antiguidade, fui teocrata nas cidades-estado politeístas da Mesopotâmia, e aquela história toda de Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, permitiu que eu recebesse o primeiro título do qual me orgulho, o temor à lei. Nas dinastias egípcias, fui faraó, e na Índia foi possível encontrar nos princípios morais do brahmanismo, com a rígida e indestrutível hierarquia de castas, que extravasou o poder estatal à estratificação social. E por todo esse tempo, meus laços com a cultura se estreitaram, éramos praticamente inseparáveis. Deslumbrado com o domínio que me fora concedido, ansioso por mais e mais controle, vi na política expansionista minha próxima estratégia dominatória. Esse anseio gerou a necessidade de um novo eu. E então, segundo apontam estatísticas e precisos dados históricos, foi nessa época que eu nasci realmente, quando o comércio marítimo dos fenícios se consolidou, permitindo a venda de excedentes, a fundação de colônias e o início do acúmulo do capital. A partir de então, passei por altos e baixos, tais quais a bolsa de valores e sua instabilidade. E foram tantos que nem os mais complexos logaritmos e mais sofisticados cálculos de juros compostos permitiriam a você quantificar. Mas não se engane, sou eu quem dito as regras a partir de então. Economia, trabalho, tecnologia, todas estão diretamente atreladas às relações de poder. Sob os mecanismos e estruturas nas quais me modelei, condicionei o desenvolvimento de cada uma e, ainda que por vezes tenham exigido que me adaptasse, sempre fui a mais dominante, determinando suas perspectivas e utilizando seu potencial para o sustento próprio em inúmeros momentos. Fortalecia-me cada vez mais, chegando a submeter, como imperador persa, a maior parte dos territórios do antigo regime sob o mesmo domínio. Contudo, antes de me autocoroar definitivamente, foi necessário que atendesse às exigências da cultura, ressignificando-me com a descentralização estatal, estabelecendo maior independência entre as cidades-estado, agora dispersas em polis gregas. Qual não foi minha surpresa quando, amparada pela cultura, minhas novas necessidades resultaram em uma outra personalidade, cidadania. Nasci em Atenas, século VIII a.C., em meio ao sentimento de autoafirmação do homem. Porém, era amplamente limitada pelo poder, me restringindo àqueles que possuíssem terras, riquezas e excluíssem homens, mulheres e estrangeiros e toda a maioria da população. De fato, nasci muito distante de ser universal. Em todo caso, o poder não mais se concentrava nas mãos de apenas um indivíduo endeusado, e todas as decisões que afetariam a comunidade passaram a ser discutidas, deliberadas e votadas pelos cidadãos. Enfim, nasci como filha adotiva do poder, irmã de sangue da cultura e compatriota da democracia. Todavia, não pude me doar por inteiro à cidadania, não de mão beijada. Logo conduzia um conflito em mim mesmo,
contrapondo o expansionismo persa à unidade de Atenas nas tais guerras médicas. Paralelamente, já me reedificava em Esparta como oligarquia, com especial ênfase para a guerra. Ainda que permeado por assembleias populares, a condição de Estado militarista já era o bastante para confrontar a hegemonia ateniense, que passava a tirar vantagem da derrota persa e dos recursos da Liga de Delos. Após outro conflito interno, desta vez no embate entre Atenas e Esparta, na Guerra do Peloponeso, me vi em parte desestruturado com o enfraquecimento das polis gregas, mas não tardando em me reconsolidar a partir do domínio de Alexandre Magno, cujas conquistas conduziram à formação da cultura helenística. Ora, me encontrando novamente na plenitude do controle, definia, desde então, a tendência que buscaria desenvolver durante toda a minha trajetória. Seria, sempre que possível, autoritário, elitista, exclusivo, apenas conservaria a cidadania como mecanismo para transmitir a falsa sensação de liberdade e empoderamento à sociedade, enquanto edificasse meu domínio a partir de sua própria servidão voluntária. Mesmo com movimentos de instabilidade e com diversas tentativas de inversão desta lógica, sobretudo pela Revolução, considero ter alcançado tal objetivo, apenas alterando minha legenda entre nobreza, clero, burguesia, metrópole, militares, potências, mas sempre preservando minha condição de elite. Para tanto, disponho do direito de lhe contar a única história que merece ser tida como verdade. Só não quero me prolongar demais, pois afinal, basta ler um livro de história para conhecer-me, e os outros anseiam por falar-te.